Todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, de que maneira? De que maneira? Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Agora vá lá em Josué capítulo 1. Josué 1. Josué capítulo 1. Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou. O Senhor fez o quê? Falou a quem? Filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. E o último versículo, capítulo, Josué 3, 7. Josué Josué 3:7. O Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, para entrares no Jordão, então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do vosso até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. Nós consagramos a ti as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco conforme o Senhor quiser. Que eu seja um instrumento, como sou, estou na tua presença. Fala conforme o Senhor quiser necessitar. Em nome de Jesus. Que todo valente seja amarrado no abismo. Que toda atrapalhação e que a minha carne caia por terra. E só o teu Espírito Santo fale neste ambiente. Para a glória de Deus. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Então hoje nós vamos falar sobre a intimidade que nos traz a direção. Porque quem tem direção, aliás, quem tem intimidade, tem direção. Amém? Quem tem intimidade, tem direção. Diga assim, quem tem intimidade, tem direção. Amém? Nós lemos os textos, e tem muitos outros aqui, mas quem anda mais perto do Senhor recebe a notícia e a informação primeiro.
recebe a notícia e a informação que outros não recebem. Antes do povo receber a direção, antes a direção passava por quem? Por Moisés. E depois com Josué, a mesma coisa. Porque Josué andava perto e mesmo quando Moisés entrava na tenda do encontro, ele ficava do lado de fora, ficava ali, e não, enquanto os outros estavam perdendo tempo com outras coisas, Josué estava na rabeira de Moisés, e quando ele subiu no monte lá também, para o Senhor dar as tábuas, as leis, né, que o Senhor havia de dar para o seu povo, Josué não ficou lá com o povo levantando bezerro de ouro, coisa nenhuma. Ele estava no cume do monte, no pé do monte, aguardando Moisés voltar. Então, o lugar da intimidade, ele nos dá o privilégio de receber a notícia, de receber as informações que o céu tem para nos dar. E com Josué não foi diferente, porque aquilo que nós valorizamos é aquilo que nós recebemos. Aquilo que você trata com mais valor e com mais atenção é aquilo que você vai receber. Ok? Porque o povo não tratou com valor e queria comer, porque queria comer e nada estava bom, eles morreram no deserto. Mas porque Josué entendeu que a presença tinha valor, de que ouvir a voz de Deus primeiro e dar atenção e dar valor a essa voz e a presença, ele foi direcionado por Deus em todo o caminho da terra prometida. Se você ler o livro de Josué, Deus fala com Josué pelo menos 12 vezes. Mais de 12 vezes. O Senhor chama Josué no particular para dar direção. E Deus chama ele, ou seja, tantas vezes assim, para dar direção do que fazer, como enfrentar o inimigo, como fazer. Porque é necessário ter direção de Deus. E quem anda com Deus tem direção. Quem anda com o Senhor e quem ouve a sua voz tem direção. Agora, aquilo que nós desejamos e valorizamos é aquilo que nós vamos receber. Quem você acha que vai ouvir mais a voz de Deus? Quem gasta mais tempo em oração ou quem ora uns 10 minutos ali, ora para comer rapidinho ali e vai embora? É óbvio que quem ora mais, quem dedica mais tempo, vai ouvir, estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, por que Josué teve tantas vezes o Senhor falando com ele? Porque Josué estava acostumado a andar com Deus e estar ali na rabeira de Moisés, sabendo, tendo gosto, tomando gosto em saber quais eram as direções que Deus tinha. Enquanto o povo, cada um estava cuidando da sua vida, cada um muitas vezes cuidando da sua própria vida, nem se interessava por aquilo que Deus tinha para falar, tanto é que eles temiam a voz de Deus. E temer no sentido de medo mesmo. Por que eles tinham medo? Porque não tinha intimidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer, 1 João, que quem teme, quem está com medo, quem teme, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E quem é íntimo tem amor, o vínculo da perfeição.
Então o povo tinha medo da voz de Deus, tinha medo. Tanto é, Moisés, o Senhor fale com Moisés e Moisés fala conosco, mas não fale Deus conosco, porque senão nós morremos. Por quê? Porque era um povo rebelde, obstinado de coração, um povo com o coração endurecido, porque não buscava intimidade com o Senhor e ouvir a sua voz e obedecer. Então, quando os outros estavam cada um cuidando da sua vida, murmurando, blasfemando, Josué estava próximo da tenda do encontro. Enquanto muitos estão murmurando, você vai ter a escolha de ser mais um que vai adulterar, mais um que vai se contaminar, mais um que vai usar a sua boca para destruir, maldizente, fofoqueiro, mais um que vai fazer as coisas para Deus, mas reclamando, ou você vai ser aquele que tem intimidade e que ao invés de reclamar, você, ainda que pareça uma aparente injustiça, você não vai reclamar e nem falar nada para ninguém. Você vai direto na presença, falar com aquele que tem poder para resolver. Porque quem tem intimidade não fica perdendo tempo com A, com B, com C, não vai para a internet escrever um monte de besteira a respeito de outro, a respeito da religião do outro, a respeito do pastor fulano, não vai na casa ciclano, não vai no WhatsApp falar mal dos outros, mas vai direto na presença, porque sabe que quem tem intimidade já sabe aonde buscar e a quem tem poder para resolver. Josué sabia disso. Tanto é que ele, diante da situação lá que o povo murmurava, ele e Caleb foram os únicos que não se contaminaram. Porque, cá entre nós, diante de quem aqui gosta de ficar perto de um monte de gente que fica reclamando, falando só mal das coisas? Quem aqui gosta? Quem aqui adora, assim, você adora ficar perto de um monte de gente que fica reclamando? Você imagina no deserto, Josué e Caleb tendo que ouvir um monte de gente falando aquele negócio. Tem uma hora que chega, vai gerando uma indignação. Assim, meu Deus, Jesus, cala a boca desse povo aí. O desafio que era não se contaminar com aquele povo. Sabe quem não se contamina? Sabe? Quem tem intimidade com Deus. Quem ao invés de ficar ouvindo o que A, que B, se interessando no que aquilo que... mas o que será que esse povo está dizendo? Mas... Não, sabe que quem tem intimidade suficiente não vai ouvir o que o outro tem, que o outro acha, que o outro tem para dizer. Ele vai ouvir a voz de Deus e o que essa voz tem como direção. Josué estava diante de um grande desafio, que era substituir Moisés, só Moisés. Que o texto que nós lemos fala que Deus ele conversava face a face Deus falava face a face com Moisés como quem conversa com um amigo. Aí você pensa, você substituir um homem desse. Por isso é que Deus encoraja Josué dizendo, assim como fui com Moisés, serei contigo. E no texto de Josué 3 que nós lemos, ele fala, Josué, hoje começarei a te engrandecer no meio do povo. E tantas vezes era necessário, por isso que Deus fala, e por isso que Josué entende essa proximidade, essa busca pelo Senhor, e por isso que Deus fala tantas vezes com ele. Porque era necessário ouvir o Senhor e fazer exatamente conforme Deus direcionou. Nos dias em que nós vivemos, é necessário ouvir e receber a direção de Deus e cumprir a direção de Deus. Porque uma das coisas importantes é que
Josué, diante de um desafio como esse, a Bíblia não relata a situação interna de Josué, né? Porque uma coisa, lá antes Deus já havia falado, Josué vai te substituir. Josué vai ficar no seu lugar. Quando Moisés sobe no monte, avista a terra prometida, ele fala, ó, você está vendo aqui, mas você não vai entrar. E Josué vai liderar o povo no seu lugar. E Josué, diante daquele grande desafio, diante de um grande desafio, a Bíblia não relata os detalhes, mas com certeza a luta interior dentro de Josué de substituir Moisés, tanto é que o próprio Senhor se encarrega de falar, ó, como fui com Moisés, assim serei contigo, dizendo que da mesma maneira que ele usou Moisés, da mesma maneira que ele fez milagres com Moisés, da mesma maneira que ele deu direção e direcionou e conduziu Moisés, da mesma maneira ele iria conduzir ele. E às vezes, diante de um grande desafio, nós já corremos e nos desesperamos e queremos fazer as coisas tudo do nosso jeito. Porque afinal, precisa decidir logo, né, pastor? Não dá para esperar para amanhã, precisa decidir logo. Só que, cuidado para você não ser pressionado pelas pessoas, pelos prazos e por tudo mais ao seu redor, e não tomar decisão sem direção. Cuidado para não tomar decisão sem direção. Josué poderia ter feito as piores escolhas diante de um cenário e um desafio como aquele. Mas ele foi direcionado por Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi direcionado. Nos tempos atuais, cada um quer fazer as coisas do seu jeito, e aqui a gente já entra num texto, numa situação muito interessante, que quando não se busca intimidade, sabe o que acontece quando não se busca intimidade? Não tem direção. E se não tem direção de Deus, tem as ideias humanas, as ideias mais mirabolantes. Foi a ideia que Acã teve. Eu acho que eu vou pegar esse negócio precioso aqui para mim. Ele teve a ideia. Foi Deus que direcionou ele a fazer isso? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que pegou as coisas preciosas em Jericó, mas a direção já havia sido dada, não era para pegar nada para si próprio. E nos tempos de hoje, o que mais se quer fazer é fazer as coisas sem a direção de Deus, porque tiveram as ideias maravilhosas e às vezes até dentro da igreja, às vezes não, está abarrotado. Ah, não, eu tive uma ideia assim para fazer um evangelismo assim e tal, mas vamos botar umas luzes assim, fazer umas luzes, um negócio meio de boate, e para atrair os jovens para a igreja. Essa ideia veio de Deus? Não, é porque eu tive assim uma ideia e trouxe lá de não sei onde. Não, vamos fazer assim, botar umas fumaças assim, para na hora que o pastor entrar, mostrar assim, meio que um David Copperfield, parecer que ele veio da nuvem. Nuvem não é da glória de Deus, é nuvem gambiarra, é tudo fake.
A pior coisa que pode existir para uma igreja, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é ter as maiores ideias mirabolantes, mas que não tem nada a ver com o que Deus está direcionando. Cuidado com as suas maiores ideias. Você é o Einstein da nova geração. Meu QI, né, pastor, é 200 e não sei quanto. Tenho as maiores ideias. Pode ter o QI 500, o 1000. Se não foi Deus que direcionou, vai dar errado. Não foi Deus que direcionou, pode ter... Acã teve a brilhante ideia. Era algo precioso. O precioso. Só que deu ruim para ele. E pior, por causa da decisão dele, ele e a família dele inteirinha morreu. Cuidado com as ideias. Porque, como chama lá os 3 pataxó lá, que se rebelaram contra Arão? Corá, Datã e Abirão. Tiveram a brilhante ideia. Não, peraí, mas Deus só fala com Moisés agora. Que olha as ideias, as maiores ideias. Sansão teve a brilhante ideia de ir lá e falar assim, não, acho que aquela mulher é bonita. Eu acho que eu quero ela. E os pais, por acaso não tem mulher no nosso reino, você vai escolher a mulher dos filisteus? Não, eu quero. E aí foi ladeira abaixo. Sabe qual é a pior segurança? É aquela a falsa segurança que você toma decisões e aparentemente está tudo bem. Olha que coisa legal. Está tudo bem. Está tudo bem. Não aconteceu nada. Então vou continuar. Sabe o ladrão que ele rouba um banco? E aí a polícia não pegou? O que ele faz? Qual a coragem que ele tem? De continuar fazendo. Até que chega o dia que... game over. Até que chega o dia que a casa cai. O ser humano está cheio de grandes ideias, só que as ideias, as simulações, né, da presença de Deus, não é? Os cultos cheios de gambiarra, cheios das arrumações, cheios das coisas, sabe? Não, o pregador tem que falar assim, tem que falar assado, tem que usar o microfone assim de... Como é que chama? Né? Porque aí aparenta que ele falar com uma voz assim, tem que ter um vocabulário. Pode ter um vocabulário mais eloquente que for, se não tiver a presença, se não tiver uma vida com Deus, não adianta, não vai fluir. Mas as pessoas saem de lá assim, assado, pois é, produz alguma afagação de ego, alguma coisa, mas não tem poder de transformar a vida de ninguém. É isso que as pessoas precisam entender. Você pode ler um livro qualquer, ele pode te ajudar de alguma forma financeiramente, ou de repente livros de liderança, mas quando você lê essa palavra, só essa palavra tem poder de transformar na vida de uma pessoa. Então a gente precisa, sabe, aquela monte de coisa de gambiarra, um monte de entretenimento. Se não tiver a presença, se não tiver a direção de Deus, é a presença que nos dá a direção, é essa palavra que nos dá a direção. Se não tiver isso, é entretenimento. Até o louvor pode ser os melhores músicos, pode ser com os melhores cantores, melhores pessoas, os melhores as pessoas profissionais, mas se não tiver a presença, só é um entretenimento, é uma música legal, mas não tem poder de transformar. E isso é o que muitas vezes falta no meio da igreja. Uma direção que vem do alto. Às vezes,
O que vai transformar a vida de uma pessoa pode ter uma banda inteira, mas se o irmãozinho tiver com um violãozinho, ainda que seja com 5 cordas, como eu já toquei algumas vezes, ou às vezes é meio assim, meio desafinado, mas se tiver a presença, pode ter certeza que vai transformar. Pode ter certeza que vai tocar em corações. Pode ter certeza que vai batizar, que o Espírito Santo vai falar na boca das pessoas, vai tocar, vai curar, porque aonde tem direção, o Espírito Santo opera no meio da igreja, opera nas casas, opera onde você for. Se você tiver a direção, ainda que pareça a direção mais louca, mais absurda, pode ir, porque o Senhor vai à tua frente. Amém. E o último, direção, ela é mais do que necessária no meio da guerra, porque eles estavam entrando na Terra Prometida, não estavam? Estavam ou não estavam? E lá ia ter guerra ou não ia ter guerra para conquistar a Terra? Ia ou não ia? Pois é, às vezes você está indo para uma próxima etapa da sua vida, guarde bem isso que eu estou falando. Às vezes você está indo para uma próxima etapa na sua vida, aonde haverá um crescimento espiritual, o Espírito Santo vai entregar coisas na sua mão, vai derramar dons para segundo o propósito dele, vai te abençoar financeiramente, porque vai servir a um propósito maior. E o que o inimigo quer muitas vezes, a guerra se intensifica. E aí é nessa hora que a gente precisa mais da direção de Deus. A hora que a guerra se intensifica é a hora que a gente mais precisa da direção. E como se tem direção se não busca? Como que é que se tem direção se eu não busco a Deus? O que o texto em Lucas capítulo 23 vai dizer? Que Jesus, ali havia uma guerra espiritual gigantesca. De Jesus no Getsemane, uma guerra interna dele mesmo também. E ele mesmo diz, a minha alma está angustiada profundamente até a morte. E estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Essa é uma lição para mim, para você, para mostrar que quanto mais a guerra aperta, mais eu oro intensamente. É aí que eu intensifico, é aí que eu gasto tempo, é aí que eu vou para as madrugadas, onde não tem ninguém para me perturbar, mas ali eu e Deus, eu vou buscar a sua presença, eu vou saber qual é a direção, e enquanto Ele não me der a direção, eu não levanto dos meus joelhos. O problema é que no meio da guerra, o povo frouxo. Como assim a gente vê o povo frouxo? O povo preguiçoso para orar. O povo desanimado para orar, para buscar a Deus, para estar na presença. Cada hora é uma desculpa, é uma coisa, é um freio de mão puxado. O sangue de Jesus tem poder. E aí a guerra se intensifica e Satanás começa a bombardear. Aí a pessoa, não tô fá. Aí a música do Raça Negra vira a trilha sonora da vida da pessoa. Aí bota aquelas playlists, ao invés de botar um louvor, adoração, bota aquele monte de playlist do Fá, aquela coisa ruim, né? E eu brincar agora com o pastor, mas melhor não. No meio da guerra não é hora de afrouxar. Quer perder? Afrouxa, fica aí com essa cara, fica... mas é assim mesmo, vamos orar. Não! O Senhor falou que essa terra não temas, o Senhor está comigo, então glória a Deus, eu vou. Eu vou orar, eu vou buscar e o Senhor vai me dar a direção.
É para parar, ver o livramento? Então vou parar, vou ficar aqui posicionado, vou ficar firme. É para orar mais, é para ir para as madrugadas, é para fazer uma campanha de 7. É eu e Deus ali mesmo nas madrugadas, então eu vou para as madrugadas. É para ir para as manhãs fazer um período de jejum e vou buscar o Senhor, então eu vou fazer. É para ir para o monte? Não sei. Mas desanimado, preguiçoso, frouxo, eu não vou ficar. Josué, agora ele estava, não era mais coadjuvante, não era mais ali o menino, o servidor de Moisés. Agora o cajado estava nas mãos dele. E nas mãos de Moisés era o cajado para conduzir o povo. Josué conduzia o povo, era com a espada mesmo, para mostrar e dar o exemplo. Eu vou na frente e vou lá guerrear junto com vocês. Porque às vezes o maior exemplo que você pode dar para uma pessoa não é dizer o que ela tem que fazer, que tem que orar, que tem que fazer isso. É você mesmo indo para lá. É você mesmo indo jejuar. É você mesmo indo dando o exemplo. Agora, a guerra espiritual sempre existiu. E vou dizer, na hora que a guerra se intensifica, o que eu já vi de gente ficar pelo meio do caminho, já vi um monte de gente ficar pelo meio do caminho. Porque na hora que você, cuidado na hora que você deseja constituição e unção de Deus, tá? Porque na hora quanto mais unção vem, mais a guerra se intensifica. Porque eu já vi gente que recebeu unção, foi constituído pastor, diácono, tudo, e é óbvio, a guerra vai se intensificar. E ficou pelo meio do caminho. Porque desejou algo que não tinha consciência e nem temor para receber. Tá certo? Então, cuidado. Porque quem tem intimidade não teme no meio da guerra. Porque sabe a quem serve. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. No meio da guerra, a direção ela é fundamental, a direção do Espírito de Deus. Na conquista de Jericó, às vezes as pessoas já saem no automático. Se Josué chegasse em Jericó, vamos sacar da espada e fosse lá. Mas foi isso que Deus falou? Não foi. O que Deus falou? Rodeia uma vez, 7 vezes durante 7 dias. Nem era para sacar de espada nenhuma, porque aquela guerra, a estratégia era outra. Mas só ia saber disso. Como que ia saber? Como que Josué ia saber disso? Às vezes você está aí batendo cabeça no meio dessa guerra aí sua, achando que é desse jeito que você vai fazer. Sabe, às vezes tem guerra, sabe como que a gente enfrenta determinadas guerras? É no miudinho. Sabe o que é o miudinho? Você ora ali, ó, no seu secreto. Quando você chega diante da situação, você ó. Porque tudo que vai sair da sua boca naquela hora é tudo que o inimigo quer para causar intriga e confusão. Então, é no miudinho, tem hora que é no miudinho na guerra. A hora de você abrir a boca é no secreto, na hora diante da pessoa você vai, ó. Tem guerras internas que muitas vezes nós vivemos, sabe o que você precisa fazer? Aí sim é na hora de você abrir a boca, é na hora. Porque o inimigo vem e se apresenta diante de você e você repreende na hora. Não deixa passar para depois, porque lança seta, lança as mentiras, lança sugestões e você repreende na hora. Não fica brincando, não, mas será que é? Será? Não, tá? O sangue de Jesus tem poder, tá repreendido em nome de Jesus. Pega todas suas setas, suas mentiras e vai embora. Só que só vai saber a direção de Deus quem tem intimidade, quem busca. Quem tem intimidade é quem busca, quem passa tempo com Ele.
Quem não passa tempo com ele não tem intimidade e nem sabe qual é a direção. Não sabe o que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer, como ele quer se apresentar. A gente precisa deixar de ser preguiçoso, de ser desanimado. Toda hora está desanimado. Uma vez ou outra você está cansado, está uma situação. Amém. Agora, toda hora. Está na hora de eu e você, nós nos levantarmos como um exército. Nós levantamos um exército aqui na Desfrutar, um exército de homens e mulheres que oram. E quando orar, haver barulho de oração nesta casa, para que o inferno se estremeça lá fora, se estribuche e o Senhor passe a operar sinais e prodígios no nosso meio, passa a nos dar a direção. Porque muitas vezes, sabe o que eu louvo a Deus e que não quero que aconteça? É que tem horas que eu estiver aqui e muitas vezes a direção não vai vir nem da minha boca. De repente alguém se levanta ali, eu sim, diz o Senhor, assim, assim, assim. O Senhor está falando assim, assim, assim. Oh, glória a Deus, porque significa que todos estamos buscando, a guerra se intensifica, os inimigos se levantam, mas todos estamos nos levantando como um exército de Deus para buscar ao Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Quer direção? Intensifica. Vá buscar. Se existe uma coisa que você precisa fazer nesse ano, é você intensificar a sua vida de oração. Se orava meia hora, ora uma. Se orava uma hora uma hora e meia. Se orava uma hora e meia, hora duas. Pastor, mas o que eu vou falar? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, vou dar a receita, vou ensinar, que ninguém nunca me ensinou isso. E eu aprendi com o Espírito Santo, errando, aprendendo. Uma das armas de guerra, no meio da guerra, é a adoração. Então, quando você começar a sua oração, seu tempo de oração, vou te ensinar ali, que aí depois você faz do seu jeito. Você começa orando, não sai pedindo um monte de coisa, não. Começa adorando. Sabe adorando? Primeiro você entrega. Senhor, eu te agradeço, obrigado por esse dia. Senhor, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Aí você gasta todos os elogios que você faz pro seu marido, sua esposa lá, se é que você faz, né, com alguém que você gosta aí, gasta todos os elogia Jesus. Adora ele. Se entrega na presença. Ah, mas eu tenho pressa. Você não entra na presença com pressa, não. Vai gastar. Senhor, nós te adoramos. Eu quero te agradecer. Oh, Senhor, sabe, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, porque eu não merecia mesmo, mas o Senhor me fez merecedor pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Agradeça. Oh, não tem motivo. Ai, pastor, não tem motivo assim, não. Ah, não tem motivo, não? O sacrifício da cruz não é motivo, não, né? É pouquinho motivo só, né, para você agradecer. Agradeça. Ah, te adoro, Jesus. O teu sangue tem poder, e hoje eu sei. O teu sangue tem poder, e eu te agradeço, Jesus. E aí você começa a adorar. E aí, às vezes, quando o negócio travar, toda vez que você se coloca, eu não sei você, mas toda vez que eu me coloco para orar, já tem guerra espiritual, já logo de cara. E vem seta, e vem preocupação, e não sei o quê, e tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e não sei o quê. Ah, vá pro inferno, vá me atrapalhar para outro lugar. E ali começa adorando, você começa adorando. Aí depois, calmou, aí depois se apresenta seus filhos, apresenta primeiros da sua casa. Primeiro os da sua casa. Exatamente, primeiro você. Como que está você? Primeiro você se apresenta, Senhor, me ajuda em tal. Está passando às vezes uma luta, um pecado, uma situação, uma tentação, uma guerra espiritual interna. Senhor, me ajuda nisso, em nome de Jesus, me faz ouvir a sua voz, me ensina a ouvir a sua voz, me ensina, Senhor, a ser isso. No caso, me ensina a ser mãe,
do Fabinho, ensina a ser mãe do Mateus, ó, do Miguelzinho, ensina a ser mãe da Yasmin, que às vezes me dá trabalho. Jesus, tem misericórdia da Yasmin, Senhor. E ali você vai apresentando você, depois da sua casa, depois se apresenta o pastor, em nome de Jesus, apresenta os irmãos da igreja, às vezes o próprio, e aí uma oração, estou falando tudo isso, são coisas que ninguém me ensinou, não. Foi o próprio Espírito Santo. Às vezes, quando está ali uma confusão, Espírito Santo, conduz a oração. Oh, essa é uma das melhores orações que você pode fazer. Você já viu o Espírito Santo conduzir a oração? Espírito Santo, conduz a oração, me ensina a orar. E ali você vai apresentando, vai ali. E aí vai embora, meu filho. Engata a primeira. O negócio fica difícil quando você, né? Mas depois você engatou a primeira, a segunda, vixe, aí você até esquece da hora. Você vai embora. É assim. E aí, se tem guerra, aí você já bota a guerra no meio. Já repreendo, esse menino tá ficando doido, e repreendo toda a doidice, loucura desse menino, em nome de Jesus. Senhor, esse vizinho que fica batendo as coisas aqui, em nome de Jesus, se acalma essa tempestade, em nome de Jesus, converte o coração, abençoa os meus vizinhos. E assim vão embora. Feche os teus olhos. Começa a orar aí, começa a gastar aí a sua vida na presença. Começa a entrar na tenda do encontro. Entra aí na tenda do encontro e tem um encontro, Senhor. O Senhor marcou um encontro com você hoje aqui. Jesus marcou um encontro com você e comigo nessa noite. Comece a orar. Começa a entrar, tem situações na sua vida que você precisa de direção. Você não precisa de uma ideia mirabolante. Você não precisa de, nossa, algo assim. Não, você precisa da direção do Senhor. Em nome de Jesus. Você precisa da direção. Recebe a cura. Recebe a unção. Aleluia. Jesus, nós te adoramos nesta noite, Senhor, porque queremos andar nas tuas direções, queremos ouvir a tua voz, queremos andar na intimidade contigo. Na tenda do encontro, aqui está a tenda do nosso encontro contigo. Eis a tenda do nosso encontro contigo, Senhor. Oh, aleluia! E nós queremos, Senhor, saber quais são as tuas direções. Eu oro, Senhor, como pastor deste lugar. Quais são as tuas direções para cada ministério, Senhor? Quais são as direções que o Senhor tem para os adoradores? Quais são, Senhor? Quem são as pessoas que o Senhor quer enviar? Quem são as pessoas, Senhor, que o Senhor vai trabalhar? Trabalha, Senhor, no coração de adoradores para que se tornem e sejam adoradores que quando abre a boca, os céus descem. Que a glória seja para ti, Senhor. Que toda vez que um adorador subir deste altar para adorar, a glória não seja para ele, mas a glória seja para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, que o mesmo sentimento que estava no coração de Satanás,
Não entre no coração de ninguém, de nenhum adorador. Dá as suas direções, Senhor, para o ministério de intercessão. Levanta guerreiros na oração e na intercessão. Levanta homens e mulheres comprometidos, Senhor, com a intercessão, como te buscar, interceder pelos irmãos. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo na intercessão. Nos dá, Senhor, as tuas direções. Nos dá direções para o ministério de casais. Nos dá, Senhor, você que é de ministério, peça as direções do Senhor agora. Nos dá, Senhor, as direções para cada ministério da comunicação. Nos ensina, Senhor, o que o Senhor quer fazer. Quais são os conteúdos? Aleluia! Nos dá a direção para a comunicação, que cada um possa saber exatamente, eles possam ouvir a tua voz dizendo, é para mandar esse corte, é para fazer desse jeito. Oh, aleluia! Dá as tuas direções para o ministério das crianças, para a diaconia, para as mulheres, para os homens. Levanta homens e mulheres de busca. Levanta homens e mulheres de joelho, de santidade, de comprometimento com a tua palavra, de comprometimento com o Senhor. Aleluia, que não negociam princípios. Dá as suas direções para os jovens, para os adolescentes, Senhor. Estratégias, direções para ganhar os jovens para o teu reino. Dá as suas direções, Jesus, para espalhando amor para cada ministério. Não falte a tua direção, Senhor. Em nome para o evangelismo, como evangelizar, como abordar as pessoas. Desperta o amor e o desejo por almas neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Para a técnica, Senhor, quais os equipamentos, quais o que o Senhor vai dar, buscar interceder, porque tem coisas que não vai se dobrar R$1, mas que o Senhor vai entregar, como já tem feito. Oh, levante, vou poder descer, vou levar. Nos dá, Senhor, as tuas direções. Oh, e te va que eu não saia de maná. Rebada catereto sobajaradasu. Oh, remarque do manasu. Oh, Deus. Corante, vou nada dessa barra. Rebalada, necodore baladas. Oh, eis que levanto no meio de vós. Eis que me levanto no meio de vós. Para bradar e despertar. Para colocar inquietação no interior. Para me buscar. E eis que levanto no meio de vós. Profetas, homens e mulheres,
Despertarei para buscar e para interceder. Haverá joelhos que não se cansarão diante da minha presença. Sarabai que dovanai que dovanás. Hoje, desperto, hoje desperto. Arabane com bachete, orabanas. Saberá isso hoje. Trabalho que não acontece. Libana sonete, saberão isso hoje os que vão levantar. Trabalho que não vai ser. Recebe o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando sonhos e a tua visão. Oh glória, recebe na tua casa a unção de ousadia para despertar, para orar, para buscar, para guerrear, para sair do lugar de comodismo, para ver com os teus olhos aquilo que o Senhor há de fazer. Deus te abençoe.